Como nós já falamos, lá atrás nós já falamos sobre isso. Com a carta de divórcio, ela poderia casar-se novamente. Deus não é radical no trato com os problemas decorrentes do pecado com o ser humano. Ele se importava com as mulheres e sabia o quanto elas iriam sofrer com a dureza do coração do homem, e tornou o trato desse assunto mais digno para elas. Então, por isso que desde o começo, quando nós falamos sobre o divórcio do Antigo Testamento, nós estamos falando que isso foi permitido para a preservação da família e da dignidade, principalmente da mulher. Então, Jesus explicou justamente isso para os fariseus. Segundo ensinou o Senhor Jesus, o divórcio é permitido somente no caso de infidelidade conjugal. Então, o termo aqui usado quando Jesus fala nessa passagem sobre a infidelidade conjugal, tem outros textos que falam relações sexuais ilícitas, outros falam prostituição, outros falam infidelidade conjugal, mas o texto original em grego é porneia, que significa relações sexuais ilícitas de uma maneira ampla. Então seria adultério, fornicação, relação homossexual, todo tipo de relação sexual ilícita, todo tipo de relação sexual fora do casamento, que para efeito de casamento acaba sendo tudo um adultério. Tanto faz se adulterou com uma pessoa do mesmo sexo, ou com alguém que seja solteiro, ou alguém que seja casado. Então, mas só para diferenciar, esse termo porneia, ele é mais amplo do que o termo moicheia, que seria só o adultério, tá? Que seria entre pessoas, a relação sexual de pessoas casadas fora do casamento, tá? Ao invés de satisfazer o desejo dos fariseus, que admitiam o divórcio por qualquer motivo, então, pelo que está escrito aqui, irmãos, o que prevalecia na época em Israel era a escola do Rabino Hilel, Está dizendo aqui que os fariseus, eles admitiam o divórcio por qualquer motivo. Então, eles se filiavam àquela escola do Rabino Hilel, que permitia que o divórcio fosse feito pelo homem por qualquer coisa indecente para eles era qualquer motivo, tá? O mestre disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Numa outra versão bíblica, lê-se: exceto por causa da infidelidade conjugal ou relações sexuais ilícitas. Essa foi a única condição que Jesus entendeu ser suficiente para o divórcio. Então, Jesus deu como exceção essa possibilidade, a ideia era a indissolubilidade do casamento, como ele disse que Deus criou no começo a macho e fêmea, e tornou uma só carne, mas ele deu essa exceção. Quando houvesse relações sexuais ilícitas, adultério, qualquer motivo de que um dos cônjuges tenha tido esse pecado sexual, seria permitido o divórcio, tá? Nós vamos ver que existem outras exceções e outras abordagens acerca do divórcio, que não se enquadram aqui, mas que também são biblicamente tratados, Nós vamos falar? Pode falar, né? Na versão judaica, ele fala assim: digo-lhes, entretanto, que quem se divorciar da sua mulher e não ser por causa da imoralidade sexual, é mais amplo ainda esse termo. E se casar com outra mulher, cometerá adultério. É mais amplo ainda esse termo, porque nós podemos entender imoralidade como algo que não chegou às vias de fato, vamos dizer assim. Tá, tudo bem, o homem ou a mulher, tanto faz, irmãos, porque hoje a mulher também trai. Está relacionado com conduta, Exatamente, isso que eu ia falar. Talvez não chegou às vias de fato, tendo uma relação sexual fora do casamento, mas fica lá no computador falando com mulher, vendo mulher, não é, irmãos? Não chegou às vias de fato, mas isso não é uma imoralidade? Não é um desrespeito com o cônjuge? Não é? E isso, mas tem que tomar tanto cuidado com isso hoje. É o que eu falo, o computador ele é uma bênção para algumas coisas, mas ele também é terrível se a pessoa não sabe usar. E não só de computador eu estou falando, até a conduta do marido ou da mulher, lá, tudo bem, não traiu a mulher, não chegou às vias de fato com outra, mas lá no trabalho dele ele fica cantando mulher para sair, ele fica falando palavra feia, isso é uma imoralidade, Então esse termo aí, da versão judaica, ele é mais amplo ainda.
né? Então é uma imoralidade, é um desrespeito e é sobre o âmbito sexual, porque a pessoa que age dessa forma fica cantando outra mulher, fica vendo coisas erradas na internet, ou em revistas, ou etc. Fica agindo como um ímpio, né? Fica com a cabeça ligada, 24 só pensa nisso, né? Para chegar ao ponto de fazer esse tipo de coisa, é porque a cabeça dele, ou dela, porque mulher também pode fazer isso, não estou aqui para defender ninguém, né? A cabeça dele já pecou. Jesus não disse que um simples olhar caracterizaria um adultério? Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Não é simplesmente chegar às vias de fato, vamos meditarmos, vamos ver como está sendo a nossa conduta com o nosso cônjuge. Jesus disse que o simples olhar para a mulher do próximo com segundas intenções já poderia se caracterizar como um adultério. Então essa imoralidade sexual do irmão pode estar abrangida nessas situações também, tá? Só que é difícil provar, né? Como é que eu vou provar? Né? Se está na mente do marido, se está na mente da mulher, como é que eu vou provar isso para requerer o divórcio? Né? Complicado. Eu já penso nas provas, né, irmãos? Mas cadê a prova? A pessoa chega pra mim e diz, quando você... mas cadê a prova? Né? Tem que pensar nas provas. 3. Permissão para o divórcio, permissão para o novo casamento. Pelo texto bíblico, está claro que Jesus permite o divórcio com a possibilidade de haver um novo casamento somente por parte do cônjuge fiel, vítima de prostituição ou infidelidade conjugal. Deus admite a separação do casal não como regra, mas como exceção, em virtude de práticas insuportáveis relacionadas à sexualidade que desfazem o pacto conjugal. Então, a partir do momento que houve essa infidelidade, que houve essa prática ilícita, errada, aquele pacto, aquela questão de uma só carne se rompeu. Porque o cônjuge, que até então era uma só carne com seu companheiro, seu marido, com sua esposa, se tornou uma só carne com o outro, ou com outra, né? Então, se rompeu esse vínculo conjugal. Por isso que Jesus deu como exceção, né? Do contrário, um servo ou uma serva de Deus seria lesado 2 vezes. Pelo diabo, que destrói casamentos, e outra pela comunidade local, que condenaria uma vítima a passar o resto da vida em companhia de um ímpio, ou viver sob o jugo do celibato, que não faz parte do plano original de Deus, em Gênesis 2:18. Então, por que é permitido? Porque, além da pessoa vitimada pela infidelidade, pela traição, já ter sido vitimado pelo fim do seu casamento, pela frustração, por toda a dor que envolve uma traição e uma separação, ela estaria fadada a viver sozinha, para sempre. Então, por isso é permitido um novo casamento. Só que aqui, eu queria fazer uma aparência. Que aqui, 2 vezes, pelo diabo que destrói casamento. Irmãos, é claro que o diabo está aí para roubar, matar e destruir. Já falei isso hoje, né? Então, é óbvio que ele quer destruir casamento, ele quer destruir família, ele quer destruir tudo que ele pode. Só que também é muito fácil a gente colocar a culpa no diabo por tudo. Então, eu tenho que fazer esses parênteses aqui. Por quê, irmãos? Porque o diabo só vai entrar se você deixar. Se você der brecha, ele quer destruir? Quer. Mas e se você for uma pessoa vigilante, que fecha todas as brechas do seu muro, juntamente com o seu cônjuge, em vigilância, em oração, em leitura da palavra de Deus, ele não vai penetrar. Então não adianta colocar toda a culpa. Ai, eu pequei, mas foi culpa do diabo. Não foi. Não foi. Você tem a sua responsabilidade. Não vamos assumir, né? Se querer colocar tudo, jogar nos outros a responsabilidade. Não. O diabo tem a parte dele? Tem, ele está aí atento, alerta, sempre alerta e vigilante. Então cabe a você também estar sempre alerta e vigilante. Tá? A pessoa que erra, não só em relação à infidelidade, qualquer coisa, irmãos. A pessoa que erra, o crente que sai da igreja, vai beber, vai usar droga, ele tem a sua parcela de culpa também. Tá? Então vamos assumir a nossa responsabilidade como cristão, ver a realidade das coisas e saber que a gente tem sim a obrigação de estar vigilante e fechar as brechas para que o diabo não entre, porque ele vai entrar mesmo, arregaçando, tá? Então vamos abrir esse parênteses para que a gente possa ficar ciente. Exatamente.
Deixa sim. Deixa assim, depois isso não tá bom não também. Então, separar. Não tem aquele caminho de orar, jejuar, muita gente nem comenta muito mais na igreja do funcionamento. Jejuar e pedir a Deus para Deus, pessoa dar para Deus entrar, deu essa brecha de tirar, então vamos dar brecha de mais Exatamente. para acertar, né? É verdade. Pode falar, Lu. Só para complementar o que a estava comentando, o seu pai, eu acredito que essa síndrome do Adão, pode ser dizer assim, né? Eu acho que isso está relacionado não só com questão familiar, mas que todo ser humano, infelizmente, herdou isso aí. Eu acho O cabo do pinhogueiro. Ah, mas foi a mulher. Ah, mas foi a serpente. foi a mulher que me disse. É. Quando ela te chamou, depois na vez que ela te chamou, pegou, rapaz, a gente tem tudo. Não, mas foi a mulher que me disse, né? Então, hoje é mais conveniente você colocar a culpa em alguém. Que assumir os próprios erros. Então, imagine com as cabeças. Eu sei que colocar você com os amigos, olha, casamento não é fácil não, mas porque é duas cabeças que são totalmente diferentes. Ah, mas é uma carne só. E vivendo junto. É uma carne só, mas é duas cabeças. É dois pensamentos. É uma carne de duas cabeças, porque um pensa, você brincar, não quer carne assada, não quer carne de molho. E aí, se não tivermos outra cintura, aí fica difícil, viu? Então, como dizia, o pastor vai falar assim, casamento não é coisa boa não. Porque é difícil. E é desafiar que chega 50, 60 anos. Com certeza. Olha, eu só tenho 7 né? E às vezes tem passa que é essa forma. Mas como é que é? Porque a gente, antes de casar, tem uma ilusão de que casamento é uma coisa. Então, aí eu dizia, casamento, só sabe que é casamento em casa. Exatamente. Então, mas ninguém faz a coisa, né? Aí, para finalizar, às vezes eu põe a culpa na mulher, a culpa no marido. Em vez de entrar no consenso, Nós erramos, vamos voltar atrás, vamos consertar, né? Com certeza. É verdade. Uma coisa interessante que você tem um assunto aí a respeito da dependência hoje da mulher, tanto da mulher quanto do homem, mas o que a gente vê bastante acontecer, que, por exemplo, se não está vivendo bem, às vezes a pessoa fala assim, eu vou trabalhar, vou viver minha vida, você vive a sua, e cada um para o seu lado, né? Não procura ter aquilo que o irmão falou, de consertar, de arrumar as coisas. Não, hoje eu posso ser independente, né? Tem esse lado também. Como você falou aí, A emancipação, né? exatamente, vamos falar assim, não é tacando a culpa na mulher, não é isso, mas vamos falar assim que hoje a mulher, antigamente não, como você falou, a mulher não tinha essa independência, hoje não, hoje ela pode ter essa independência, né? São duas situações diferentes. Porque o que a gente diz que é positivo na questão da emancipação da mulher? Porque ela não tem que ficar subjugada a situações de falta de dignidade, né? Que antes ela se submetia. Agora tem esse outro lado também, que é negativo. Por quê? Porque qualquer motivo, daí a mulher fala, não, eu sou independente, não dependo desse traste aí, eu vou viver minha vida. E não tem essa questão de consertar, né? Por quê? Porque dá trabalho, irmãos. Casamento dá trabalho. Você sentar, você dialogar, você conversar, você falar das mesmas coisas, sempre acaba dando trabalho. Não é mais fácil dar o pé na frente desse traste e vou viver minha vida, né? Ninguém quer discutir a relação. Eu cheguei para conseguir, eu não sei se eu